querido povo de Deus aqui presente, povo de Deus que nos acompanham pelas redes sociais. Quinta-feira Santa, iniciamos o Tríduo Sacro, uma única celebração repartida, dividida em 3 grandes atos. Inicia hoje com o momento da Quinta-feira Santa, o dia que é assinalado com a instituição da Santíssima Eucaristia, e ao lado dessa também é enfatizado a marca sacerdotal que os padres recebem a partir do sacerdócio de Cristo. E assim então, hoje, a primeira parte, amanhã, sexta-feira da Paixão, segunda parte, e sábado da Vigília Pascal, encerra o que começa hoje. Começa hoje, e o padre vai dar a bênção daquilo que começa hoje, só no sábado da Vigília Pascal. E é bonito de se ver isso, porque mostra o esplendor do Tríduo Sacro, que hoje então a igreja coloca como centro de toda a ação litúrgica que acontece no decorrer de todo o nosso ano. E as leituras hoje, elas já anunciam desde o Antigo Testamento aquele grande cuidado e carinho que Deus sempre teve com todo o seu povo. E já nas leituras veterotestamentárias, então ali já se prefigurava a Páscoa definitiva que Deus estava preparando para todos os seus filhos, a qual vai se dar em sua plenitude no Messias, no Filho de Deus, aquele que passará pela paixão e vencerá o pecado e a morte, ressuscitando. E por isso, hoje, Cristo no Evangelho, Ele quer mostrar que a igreja que Ele está instituindo deve ser uma igreja de serviço, uma igreja que deve servir para que todos os filhos e filhas possam ter acesso ao reino dos céus. Este é o principal serviço da igreja: servir como instrumento de salvação. O Catecismo da Igreja Católica define a igreja como um sinal de salvação no meio do povo. Ela é um sacramento universal da salvação que vem de Cristo. E por isso então é muito importante a sua união com Cristo a partir de sua igreja. É de grande importância que você compreenda que não basta você amar a Deus somente da sua casa ou distante da igreja. Como por vezes nós escutamos por aí afora, Escutamos muitas pessoas dizer que conversa com Deus diariamente e por isso não se preocupa ou acham que não precisam vir à igreja. Um equívoco pensar assim. Pois se Deus instituiu e criou a sua igreja, é porque Ele quer que os seus filhos se unam a ela. Se não fosse assim, não precisava de nós estarmos aqui. Fácil de entender. Se não fosse assim, Cristo não instituiria hoje o sacerdócio na última ceia.
não precisaria de padres para ficar na igreja, se não fosse assim. Por isso é importante que tomemos consciência de que a partir da Quinta-feira Santa, Cristo então, naquele cenário, o qual envolve uma grande dramaticidade, mas já nos aponta caminhos certeiros de salvação. Ele quer que todos nós façamos parte. E por isso você começa a entender um pouco melhor, porque então Cristo, na última ceia, ele institui a Eucaristia e o sacerdócio, para que a Eucaristia seja uma perpetuidade até a segunda vinda dele. Aqui nasce o sacerdócio dos homens através do único sacerdote que é Cristo Jesus. São João Paulo II, ele faz essa menção em uma de suas homilias, em 1986, por ocasião da Quinta-feira Santa. O nosso sacerdócio só existe em função do único sacerdócio de Cristo. E por isso então, nós vemos este momento, o qual Jesus ele quer ensinar vários detalhes a todos os filhos e filhas que fazem parte desta graça. Um deles é observar atentamente o quanto o mal é sorrateiro e por vezes deseja se infiltrar, seja no espaço sagrado, ou seja no espaço que você, como filho e filha da igreja, está no seu dia a dia. É importante observar esse detalhe da última ceia, e você aprenda a enxergar como Cristo sempre enxergou as maquinações do maligno. Se você se mantém unido à Eucaristia, se você se permite uma experiência nova com Cristo, sobretudo vislumbrando a ceia que ele celebra, aos poucos Deus vai te dando essa graça de observar atentamente como que o mal é sorrateiro. E ele tenta ensinar isso para os apóstolos na última ceia. A última ceia está lá junto. Quem? Judas. Aquele que decidiu trair Jesus por livre e espontânea vontade. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ao contrário, Deus quis sempre ajudar ele. Jesus quis dar a mesma oportunidade a ele. Mas ele ali, livremente, decidiu por si só romper com Jesus e escolher o mal na sua vida. É terrível isso, terrível. E por esta visão, então você nota que por vezes o mal ele tenta se infiltrar. Está lá na última ceia. Está lá, mas como estamos aqui caminhando para uma reflexão muito saudável para dentro da igreja e para dentro da sua vida, dentro da sua família, repare bem que então Jesus, ele permite até o último instante, talvez ali, para ver se ele se convertia, dando a chance. Mas na hora que Jesus percebeu que ele não queria se converter, então Jesus já começou ali de maneira muito sutil, no entanto com autoridade que vem do céu, autoridade que Deus concede sobre todo tipo de mal. Então quando ele percebeu mesmo que a pessoa não queria, então Jesus ele sutilmente
ele começa a expulsar o mal daquele cenário sagrado. Ele diz para Judas: vá fazer então o que você vai fazer. Está ali expulsando. Não quis se converter, não quis aproveitar a mesma chance que os seus irmãos tiveram. Tudo bem ali, tem um monte ali de irmãozinho naqueles apóstolos, tudo frágil ainda, tudo ainda precisando conhecer, incipiente na fé, aprendizes. Tanto é verdade que nós vamos ver aqui algo na vida de Simão Pedro, que a gente, se você olhar assim com as riquezas de detalhes, às vezes você sente até um gracejo, pelo que acontece aqui. Você vê a fragilidade, você vê a inocência, a pureza, que mesmo ainda não sabendo claramente a força que Deus tem, mesmo assim o coração puro, ele quer ficar do lado certo, do lado justo, ao contrário de Judas. Foi expulso, e então ali Jesus, ele passa a lavar os pés dos seus discípulos, um sinal de fato do serviço, o qual Jesus quer nos chamar a atenção, que todos nós, a partir do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, mas também o povo fiel, leigo e batizado, deve ter esta visão de ajuda constante uns aos outros, ajudar. Temos que aprender como igreja a nos ajudar e a fazer o que Jesus faz, lavar os pés uns dos outros. Significa isso. Está precisando de ajuda? Quer que eu te ajude? Quer que eu me rebaixo para te ajudar? Posso te estender a minha mão? Posso te dar uma palavra de conforto? Posso ser o seu ombro amigo, o seu ombro na amizade? Você precisa de algo que está ao meu alcance? Eu posso rezar por você? Vamos rezar juntos? Vamos na igreja juntos? Vamos começar a ir num horário de missa juntos? Eu, você, sua família, você que é meu vizinho, você que é meu amigo. Enfim, várias formas de poder se tornar um membro a serviço do outro. Várias ocasiões nos são concedidas. E então Jesus, ele vai ali naquele momento para lavar os pés, e diz que precisa lavar os pés. E aquele momento, meio que engraçado, Jesus falando: vou lavar os pés de vocês. E Simão Pedro diz: não vai me lavar os pés não, Senhor, Muito engraçado, porque percebe claramente que ele ainda não está entendendo tudo aquilo, naquele mistério santo. Mas é bonito de se ver o coração inocente, o coração puro, que vai dizendo, vai se abrindo, ele vai colocando na mesa o que tem dentro, ele não esconde, ele não tenta fazer maquinações como Judas fazia, tentava esconder. Não, o coração puro e inocente, ele põe para fora, ele fala: olha, é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu enxergo, é isso que eu estou aprendendo, é isso mesmo, é isso que o Senhor está querendo dizer. O coração puro, ele vai por aí, e aí ele absorve conhecimento, sabedoria, principalmente exercendo a virtude da humildade. É humilde, é simples, é puro. Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Se eu não lavar os seus pés, Simão, você não tem parte comigo, Olha que engraçado, Ah, Senhor, se é assim, então não me lava só os pés, não. Me lava a cabeça, me lava as mãos, Me lava tudo, me dá um banho, E aí você nota que, de fato, em várias ocasiões e momentos da nossa vida, querido povo de Deus, temos que adquirir esta humildade, essa simplicidade, e tomar consciência que em muitas matérias daquilo que Jesus nos ensina e nos ensinou até hoje, ainda não temos conhecimento total. Às vezes é assim que funciona. Você vem para a igreja, você senta no banco, você que está em casa participando da missa pela internet,
não tenha vergonha, às vezes é assim que funciona. Nós precisamos aceitar que ainda precisamos aprender mais. Precisamos nos conscientizar de que a fé em Jesus Cristo é muito maior do que nós imaginamos. E somente uma passadinha ou outra de vez em quando, numa ou noutra missa, nesta ocasião ou naquela, nós nunca iremos aprender tudo aquilo que Deus quer nos oferecer. É de grande importância que tomemos consciência que temos que assumir um compromisso e termos postura de cristãos. Queremos conhecer quem é Jesus. Queremos aprender, mesmo que ainda não sabemos. Como Simão Pedro. Ainda não sei, o que o senhor está dizendo com isso, com esse negócio de lavar pé? Negócio de não vou ter parte, né? Não ter medo. Mas para que isso aconteça, entenda bem, é fundamental um vínculo de comprometimento, a partir da minha consciência pessoal, a qual eu deva assumir uma vida de cristão, a qual eu pedi um dia na minha fé batismal. Não somente pedir o batismo para uma criança, para outra, para um filho, para outro, ou mesmo ser batizado em idade adolescente ou adulta e achar que já está tudo certo, já aprendeu tudo. Não. O batismo é a porta de entrada para a fé cristã. E a partir desta porta de entrada, nós temos muito caminho a percorrer aprendendo com Jesus Cristo. E aí você nota, então, que Jesus ele se coloca a serviço, lava os pés dos discípulos, né? Ali a sua futura igreja, né? Os 11 apóstolos, né? Que agora vai ser 11 porque Judas saiu, então é 11, né? Isso pode ter uma leitura interpretativa, a qual aqui a igreja está dizendo que falta você se encaixar nesse quadro. Por que está aqui faltando um? Porque ainda você precisa se entregar a Deus. Repare que Jesus então, ele neste dia, ele oferece aos seus apóstolos uma riqueza espiritual incomensurável, que não acaba, que não tem fim. E aqui então você nota, né, que a partir deste dia então, Jesus ele deixa claro que o sacerdócio dele continuará na pessoa dos apóstolos. Os apóstolos hoje, né, são aqueles que nós vemos lá, os sucessores do primeiro apóstolo, são aqueles que nós vemos principalmente a partir na cátedra de São Pedro. Hoje, no caso, o Papa Francisco. Mas somado também a esta sucessão apostólica, todos os bispos também são considerados sucessores dos apóstolos. Todos eles. E quando um bispo nos visita, é uma alegria imensa, né? Porque então nós vislumbramos este olhar. O olhar de que mesmo sendo uma pessoa hoje, no nosso tempo histórico, assim pela nossa fé e conhecimento da igreja, aprendemos que na sucessão apostólica são aqueles mesmos apóstolos que Jesus hoje está instituindo o seu sacerdócio. E através então desses apóstolos são que nós padres recebemos também o sacerdócio de Cristo. Pela unção dos nossos bispos, então nós nos tornamos sacerdotes segundo o único sacerdócio de Cristo.
E é então neste sacerdócio que a igreja perpetuamente ainda continua trazendo a Santíssima Eucaristia. E a cada missa celebrada, então, é fundamental, é imprescindível que seja quem celebra, ou seja quem participa, deve sempre colocar no centro de toda a liturgia a Santíssima Eucaristia, a pessoa de Jesus. É isso que nós escutamos hoje na segunda leitura, quando São Paulo diz: eu fiz tudo exatamente como o Senhor me instruiu. E se nós tomarmos o texto paralelo de São Lucas, nós vamos ver que Cristo, ao instituir a Santíssima Eucaristia na última ceia, né, ele, ao entregar ali o pão ázimo, o vinho consagrado aos apóstolos, né, ele deixa claro: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso é importante, a cada missa que você participa, mesmo que ainda a sua fé possa ser iniciante, seja como Simão Pedro, você aprenderá muito. Mesmo que ela seja iniciante, se você obedecer e ouvir pela fé o que Cristo está anunciando, o que São Paulo está determinando hoje na segunda leitura, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Assim acontecerá na sua vida, em cada missa que você participa. Não será uma gota de vinho, não será um punhadinho de farinha, uma rodelinha, uma bolachinha, como equivocadamente às vezes escutamos, mas será o corpo e sangue de Cristo. E à medida que você toma consciência disso, meu irmão e minha irmã, era para se receber ali também inúmeras curas, seja na área espiritual ou mesmo na área física. Porque imagine você recebendo o próprio Cristo na sua mão. Imagine você, se você olha para aquilo o qual está sendo determinado hoje, e você, ao comungá-lo, você ter fé, você ter confiança de que é Cristo que você está ali ingerindo. Imagine o que ele não faria dentro da sua vida, dentro do seu coração. O que ele não faria se unindo à sua alma. O que ele não faria na sua memória. O que ele não faria nos seus olhares. O que ele não faria dentro do seu coração. Por isso então, o padre, nesta missa, costumeiramente, ele também faz o mesmo gesto que o próprio Cristo ele fez naquela ceia derradeira. E agora, então, vocês podem permanecer sentados, e o padre, imitando os passos de Jesus, também se colocará a serviço, lavando os pés dos nossos apóstolos. E nesta ocasião, os nossos apóstolos nesta comunidade são a nossa pastoral da acolhida e os nossos ministros, que, por assim dizer, representa todo o povo de Deus. Todo ele está aqui representado nessas pessoas. Quando o padre se ajoelhar para lavar os pés desses que estão aqui na frente, sinta a água também tocando nos seus pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.